Campina Grande, na Paraíba, são 16 horas e 34 minutos. Hoje é dia 21 de abril. Hoje é feriado nacional, no Capim, e luto no mundo. Hoje é um dos dias mais tristes, né? Para os cristãos, os católicos, perdemos o Santo Padre, Papa Francisco. 12 anos comandando a nossa Igreja Católica. Eu acredito que, opinião minha, né? Depois do Papa João Paulo II, foi o segundo Papa, né? A ter mais carisma no mundo inteiro. Muitas decisões que ele tomou, a maneira como ele comandava a Igreja, franciscano, primeiro pontífice da América Latina, pessoa simples, extrovertido, mas preocupado com todas as causas que afetavam o mundo, as coisas ruins, sempre buscando passar e transmitir a mensagem de apoio aos menos favorecidos, aos mais pobres, aos discriminados. Então perdemos um grande líder espiritual, um exemplo de ser humano. O Brasil e o mundo chora. Ele esteve no Brasil 2 vezes, né? Marcantes as vindas deles ao Brasil. E praticamente viajou o mundo inteiro. Então o nosso programa, claro que não ia deixar de também. A gente fica, João, até assim um pouco desorientado, né? Como fazer o programa. Em respeito a todos os católicos. Na verdade, outros credos também tinham por nosso Santo Padre respeito, outras religiões também, porque ele sempre buscou unir todas as crenças com um só pensamento: Jesus. Então a gente vai iniciar o programa trazendo algumas informações, já o dia inteiro, desde cedo, né, quando a notícia pegou, João, com certeza todo mundo fez, porque ele estava ontem, eu estava assistindo ontem ao vivo, né, o Papa Francisco, na Praça São Pedro, a última aparição dele em público, com a mensagem da Páscoa. Ainda andou pela Praça São Pedro né, circulou acenando para as pessoas como se fosse um adeus, exatamente no dia da ressurreição de Cristo. Poucas horas depois ele faleceu. O Vaticano já havia uma especulação desde cedo da causa da morte. Todo mundo acompanhou os últimos meses do Papa, há algum tempo que ele sofria de alguns problemas, mas problemas respiratórios muito sérios, pneumonias, mas ele foi a causa da morte oficial. O Vaticano já divulgou um AVC, um acidente vascular cerebral. E a gente vai, claro, trazer a repercussão. A gente tem uma entrevista muito emocionada de Dom Ducênio. Se você hoje a rede social é muito, né, mais próximo, mas as televisões, desde 6 da manhã, que só é o assunto, né? Não podia ser diferente. As grandes redes de televisão, isso vai ser durante, João Capim, uns 6 dias, porque serão 6 dias de homenagens, de despedidas. A gente ainda está acompanhando, né, como vai ser esse rito, né, do adeus ao Papa, nosso Papa, que vai deixar muita saudade, assim, aquele jeito dele, simples, nosso Papa Francisco, que era natural de Buenos Aires, né, na Argentina. Gostava muito de futebol, gostava de sempre tem um fato aqui até com um paraibano, né? Acho que o Capim acompanhou aquilo, foi publicado já milhares de vezes. Padre João Paulo, ele é de Pocinhos.
Ele estava lá no Vaticano e, né, o Papa foi passando, ele pediu a bênção, disse, manda um abraço aí para os brasileiros, reze pelos brasileiros. Aí o Papa disse, brasileiro não tem salvação, é só cachaça e carnaval. Ele brincou, mas foi uma brincadeira mesmo. Inclusive ele foi lá com o São Luís, Padre João Paulo, que é ponciense, hoje pároco lá de Cuité. Tem muitas passagens, né, que ficam, né, que marcam a vida do Papa Francisco, que morreu aos 88 anos. Mas claro que a Caturité, como uma emissora da Igreja Católica, amanhã, né, João Capim, com jornalismo completo, né, porque hoje teve alguns programas que, por conta do feriado, mas amanhã você vai ter muito mais informação, mas vamos trazer ainda muito mais. A repercussão. Eu tenho daqui a pouco uma participação direta de Pocinhos, de Sérgio Ricardo, ele deve estar nos ligando. É um resumo, né? Nosso programa é municipalista e a gente segue com as notícias de interesse dos municípios. Todos os municípios, lideranças políticas, lideranças espirituais, padres, cidadãos, muitas mensagens de solidariedade e homenagens ao Papa Francisco. A Rádio Caturité transmite às 19h30, direto à Catedral, né, uma missa. Hoje é a 8ª da Páscoa, né, e essa celebração já é, mas hoje vai ser diferente, porque também é homenagem em memória ao Papa Francisco. Na Igreja do Sagrado, por exemplo, eu já estou com a camisa do terço, vai ter o terço às 6h30 e às 7 horas a missa. Então, terço às 6h30 e às 7 horas a missa. Já tem também uma participação de Nelson Anacleto, vereador de Lagoa Seca, que semanalmente participa do nosso programa também. Como eu já falei, Dom Ducene, muito emocionado. Ele hoje falou com toda a imprensa, foi muito procurado, né? Foi uma entrevista exclusiva, que eu fiz questão porque é uma entrevista que ele responde as perguntas, ele se emociona, ao jornalista Márcio Rangel. A gente vai colocar no ar, né, a partir depois de 5 horas, Dom Ducene, muito emocionado. João acredita que ele vai participar, né, das despedidas. É provável que ele vá a Roma, Dom Ducene, porque os bispos, arcebispos do mundo inteiro, né, participam. Alguns não podem ir, mas a grande maioria vai, né, participar desses momentos finais de homenagens antes do sepultamento do Santo Papa Francisco. Sérgio Ricardo já pode nos ligar, se ele estiver ouvindo o programa. Ele já deve estar. Eu vou até passar aqui os contatos para ele, né, João, para ele ligar para o programa. Mas fiquem certos que até o final do programa a gente vai trazer mais informações sobre o que vem acontecendo, o que vem se falando, né, no mundo inteiro, sobre a morte do Papa, né, Francisco. Está aguardando esse contato com o Sérgio Ricardo. João, a gente também tem Hilton Guimarães, Coronel Hilton Guimarães. Hoje ele traz o tema A Violência com Rosto de Criança. É um quadro com o coronel, professor Hilton Guimarães, também dentro do nosso programa. É um quadro semanal, que eu já mandei para João Capim, né? Também a gente vai trazer, fiquem ligados até o final, informações sobre a repercussão, né, dessa perda mundial. Não podia ser diferente no nosso programa de hoje. Vocês podem ver que eu estou até com dificuldade de fazer o programa, porque eu como católico, como temente a Deus, além eu era fã, né, assim, do ser humano, Papa Francisco,
como ele se comportava, como ele se pronunciava, como ele vivia na simplicidade. Eu tenho certeza que nosso querido Sérgio Ricardo está nos ouvindo agora, direto de Pocinhos, também acompanha desde cedo, né, toda essa repercussão, essa tristeza. Então, boa tarde aí ao nosso secretário de administração lá do município de Pocinhos, Sérgio Ricardo, que vai trazer mais assuntos administrativos com relação à gestão da prefeita Eliane Galdino, a vice-prefeito Sóstenes Murilo, lá de Pocinhos. Teve aí a Semana Santa, teve toda uma programação também, do jejum, né, da distribuição do peixe, e temas relevantes aí para a população com relação à gestora. Já vem a expectativa também para as festividades de São João, que já os municípios já se movimentam também. Boa tarde, meu amigo Sérgio Ricardo. Boa tarde, Biratã. Boa tarde, nosso amigo João Capim, que está na técnica aí. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Catolipé, o programa Catolipé dos Municípios, nesse feriado, segunda-feira, né? 21 de abril. É um prazer poder estar dialogando com seus ouvintes, Biratã, e especialmente ao nosso público de Pocinhos, né? Do qual eu falo de maneira mais direcionada. Feriado pós-Páscoa, né? E aí, como você muito bem colocou, desde o início do programa, né? Acho que todo mundo hoje, né, eu acordei, assim como você e todos nós, com a triste notícia da despedida desse plano terrestre, né, terreno, do nosso Papa Francisco, né? Acho que ele não é só o mundo católico, cristão católico que lamenta, né? A gente vive um período de ausência de lideranças globais e o Papa era essa luz, né, que ecoava nos quatro cantos do mundo, né, principalmente pregando a paz, que foi um pedido dele ontem no domingo de Páscoa, né, sua mensagem de Páscoa, mas acima de tudo também por justiça social, os mais pobres, os marginalizados, né, no mundo tão voltado para o individualismo. O Papa, acho que como o Dom Lucênio falou agora há pouco, né, você inclusive publicou o vídeo, né, da entrevista dele, muito emocionado, mas ele disse que para cada tempo um Papa, né, e eu acho que Francisco cumpriu muito bem a sua missão aqui nesse período tão conturbado, né, nosso, que o mundo vive nesse momento de guerras e conflitos, né. Ele era uma voz que ecoava e que nos dava conforto e, acima de tudo, esperança, né. Fica o seu legado, porque, sem dúvida alguma, foram 12 anos de muito aprendizado para todos nós, como eu disse, não só católicos, mas ele tinha uma admiração de evangélicos e de outras religiões também, de outros matizes. Mas, Biratã, a minha participação hoje no seu programa, eu trago alguns informes de Pocinhos, né? Nós tivemos, na última quinta-feira, 17, pagamento já da folha de abril, prefeita Eliane Galdino, como fez no seu primeiro mandato, já estamos no quarto mês desse segundo mandato, tem cumprido aí essa antecipação. Inclusive, ela tinha programado que seria no dia 22, ou seja, amanhã, no retorno do feriadão, e depois resolveu antecipar para a quinta-feira, para que quem principalmente fosse viajar ou tivesse outros compromissos ligados ao feriado, pudesse já seu salário em conta, e assim foi feito. Trabalhamos para que isso acontecesse. No dia 17, na quinta, todos os servidores da Prefeitura de Pocinhos receberam o seu salário de abril, em mais um compromisso dessa gestão, que acima de tudo honra seu principal compromisso, que é com o servidor público, né? Na quinta também, acho que você pôde acompanhar, através das redes sociais, inclusive, fiquei de participar do seu programa no dia anterior, não tive como. Fizemos a entrega dos peixes, né? A tradicional entrega dos peixes da Semana Santa. Tivemos a entrega de 8 mil quilos de peixe, né? 8 toneladas, peixe de excelente qualidade, né? Foi o tambaqui imposto, devidamente embalado ali, embalagem fechada, imposta,
quem é do CAD único, do cadastro único, ou Bolsa Família. Mas em Pocinhos nós fazemos uma logística desde o primeiro ano do mandato da prefeita Eliane, 2021, que é para que toda a população receba, né? A logística que é feita em 7 polos na cidade, 7 pontos de entrega, né? Nos bairros, no centro acontece ali no ginásio o Fabão. Na zona rural, em alguns locais mais populosos, nós colocamos pontos de entrega, mas em grande parte da zona rural a entrega é feita casa a casa, né? E quem nos dá um suporte nesse sentido é os agentes de saúde, do qual eu agradeço o empenho e a dedicação, né? Porque a gente consegue chegar a todos os recantos do município e fazer com que nenhuma casa, absolutamente nenhuma casa, fique sem receber. E a gente só pode ter esse controle com sucesso em 6 horas, 7 horas no máximo de entrega, quando a gente utiliza dessa parceria com os agentes comunitários de saúde, funcionários da Secretaria de Saúde do município. Então, o qual eu mando um abraço para todos, em nome do coordenador Danilo, que também trabalhou juntamente comigo incansavelmente para que fosse um trabalho de êxito, e também a secretária Catiane e Regilane, a secretária adjunta. Então, foi um trabalho de sucesso, né? É satisfatório a gente poder desempenhar, mobilizar tanta gente, mas todos muito empenhados, os motoristas, em sua grande maioria da educação, que mesmo no feriado estavam lá. Nós começamos às 5 horas da manhã lá na arena, fazendo a distribuição para que, principalmente os carros que iam com destino à zona rural, pudessem começar cedo e o produto pudesse ser entregue no menor espaço de tempo possível. Bretão, nós estamos aqui, né, é uma gestão também que cuida das pessoas, né, e esse é o rótulo da prefeita Eliane, do cuidado, né, da atenção, mas também, claro que uma gestão, e sempre que eu participo do programa, eu trago aqui novidades a respeito das inúmeras obras que a gente tem tocado aqui no município de Pocinhos. O prefeito assinou na semana passada, no evento, no Festcine Pocinhos, que é no Teatro Sebastião Vasconcelos, a ordem de serviço da reforma, né, da reconstrução, na verdade, do Cine Cultural e Educacional Cine São José. Uma obra magnífica, grandiosa, na ordem de 4 milhões de reais. Né, já tem uma empresa contratada devidamente, com ordem de serviço assinada, e aí provavelmente essa semana a empresa já esteja se instalando ali no local para dar início a essa tão sonhada e esperada obra. Né? Os pocinhenses, todos que viveram no passado o Cine São José e seu funcionamento, e para a geração atual e futura, que vai receber, com certeza, um equipamento multidisciplinar, né? Para trazer cinema, teatro, biblioteca e também um espaço de lazer na parte superior do prédio. É uma obra magnífica, vai com certeza ser um cartão postal para Pocinhos e para a região. Então, foi um evento grandioso, o Festcine, e teve como coroação aí desse evento a assinatura da ordem de serviço do Cine São José. Essa semana a prefeita Eliane estará assinando a ordem de serviço, acredito que na quarta-feira, do prédio da nova policlínica. A prefeita já tinha adquirido o terreno o ano passado, o terreno do Gratão vai ser ali do lado da Geozac, bem em frente quase à entrada do Parque das Pedras. A prefeitura adquiriu aquele terreno ali e pretende ali construir o que a prefeita Eliane, o deputado Adriano Galvin também tem chamado de o condomínio da saúde. Eu já tenho uma planta em mãos e lá terá 5 equipamentos da saúde. O policlínico, que será o primeiro prédio construído, depois tem o laboratório de análises clínicas, a própria sede da Secretaria de Saúde também irá para lá, para essa área, o CAPS e a fisioterapia. Então nós teremos 5 equipamentos da saúde para facilitar, né, já que fica próximo do hospital regional de Pocinhos também, mas acima de tudo para facilitar o trâmite, né, entre usuários, pacientes, com a própria Secretaria de Educação, de Saúde, que também irá para esse local. Então,
Já 2 empresas estão com os contratos assinados, que ganharam as licitações da Escola da Pompéu e da creche de Nova Brasília. São 2 grandiosas obras também. A gente está só aguardando a liberação da Caixa Econômica, que será ter essas 2 obras com recurso da Caixa, Policlínica com recursos próprios, em São José também, mas a nova Escola da Pompéu, com 13 salas e um ginásio, e uma creche para Nova Brasília, com recurso da Caixa. Estamos aguardando o aval da Caixa, já encaminhamos toda a documentação junto com o contrato, mas acredito que ainda agora em abril esteja sendo liberado para que a prefeita possa estar assinando a ordem de serviço de 2 obras. Em curso nós temos a Praça de Buqueirão, Caiçara, Nazaré, Pedra Redonda e a Orla do Açude, que eu acredito que sejam obras que até o mês de setembro, no máximo, estejam sendo entregues à população pela prefeita Eliane. Então, são obras que estão em curso, que também trazem a cada dia mais qualidade de vida, né? Se você passar por Pocinhos no domingo, durante o dia e à noite nessas praças, eram realmente um local de encontro, né? Eu passava final da tarde no dia dele, você vinha retornando de Campina para Pocinhos, e a entrada ali do quilômetro 21 estava interrompida. Eu peguei aquele acesso que passa pelos 5 tanques e Raposa, por volta das 5 horas da tarde, e testemunhar a grande quantidade de pessoas que estavam tanto na praça dos 5 tanques como da Raposa, né? E é muito bacana a gente ver isso, a gente poder, enquanto gestão, né, a prefeita pensar a zona rural. Ontem passei pela de Pedra Redonda, que está em construção, né? Já acredito que é chegando ali nos seus 70%. E a própria vila de Pedra Redonda pavimentada, assim como o Buqueirão, né? E, sem dúvida nenhuma, é um reconhecimento para essas pessoas que também moram na zona rural, poderem desfrutar, né, dessa nova infraestrutura que passa o município de Pocinhos. Então, atende a todos, não só a cidade, mas também a zona rural. Sérgio, tem praça para Caiçara, tem para Buqueirão também, que eu ouvi falar? Caiçara já deu início, né? E Buqueirão também. Já são obras já iniciadas. Pedra Redonda está bem mais avançado, né? Já tinha sido começada, mas temos para Buqueirão e Caiçara. Caiçara que também provavelmente receberá pavimentação naquele trecho onde vai receber, onde está sendo construída a praça. Buqueirão já tem, né, o calçamento na vila, Pedra Redonda, e a intenção da prefeita é de expandir, né? Eu vi na semana passada o vereador Batista, que é presidente da Câmara, colocou o requerimento para uma praça em Chucaieira, né, que atende ali Lagoa Salgada. Provavelmente a de Marito ainda sai esse ano, né? Inclusive a prefeita esteve pessoalmente lá a semana passada, acompanhada do deputado Adriano Galdino, visitou a escola Rui Barbosa. Inclusive a Rui Barbosa, que recebeu um investimento agora, né? A prefeitura pagou, contratou a Energisa, foi feita uma extensão de rede enorme, de fábrica, na ordem de R$105 mil, né? R$105 mil, para que a rede trifásica chegasse até a escola Rui Barbosa, para atender a demanda atual, né? Desde o ano passado foram adquiridos ar-condicionados, né? As escolas todas hoje estão climatizadas, e a Rui Barbosa, infelizmente, não teve como ligar os ar-condicionados porque tinham dependido de energia monofásica. Foi feito um projeto elétrico, o orçamento só de material, né, chegou na casa de R$105, como foi pago a Energisa. A Energisa finalizou a semana retrasada essa obra e está sendo feito alguns ajustes. Eu acredito que amanhã já esteja acontecendo essa ligação para que as crianças possam, né, os funcionários e tudo, desfrutar do que está lá, né, que são os ar-condicionados em todas as salas. Mas a prefeita Eliane esteve lá e já visitou o terreno da frente da escola ali em Mari Preto, que irá receber uma escola nova de 6 salas, com um ginásio, que é esse padrão que está sendo construído aqui nos bairros, no Arruio e Nazaré, e ao lado da escola uma praça. Eu dialogava com os arquitetos, Sérgio Oliveira, que é arquiteto, engenheiro civil, trabalha aqui conosco, já foi lá,
fez a topografia da área, me encaminhou na semana passada, né? Sempre a prefeita Eliane pedindo celeridade com essa questão dos projetos, e eu acredito que a gente esteja até o final de maio, início de junho, licitando mais essas duas obras ali para a comunidade Mari Preto, que é a escola com o ginásio, mais uma praça. Então, é uma gestão pujante, que não para, e acima de tudo, que se preocupa também em equilibrar sua atenção para a cidade e para a zona rural, sempre um olhar justo e igualitário sobre todos. Eu não sei se eu acredito que você tenha observado, Biratã, através das redes sociais, né, fizeram muitos vídeos, inclusive do vice-prefeito Sóstenes, que trabalhou dia a dia acompanhando a obra da grande barragem que do Amaro. Foi construída agora lá do Amaro, né? Ali da propriedade do seu Otacílio, uma obra gigantesca que quando você vê, você pensa que é uma obra realizada pelo governo do Estado, pelo governo federal. A gente só reza e pede a Deus que nos mande chuva, né? Porque a situação do homem do campo hoje é delicada, né? Em toda a região, a chamada seca verde, né? E a escassez por água, principalmente para animais e para plantio, a gente sabe da dificuldade que isso repercute na vida do homem do campo, mas a prefeitura tem feito o seu papel, vem limpando desde o início da sua gestão barreiros, açudes. Esse ano se concentrou mais nos reservatórios maiores, né, que atendem comunidades, grandes localidades. A gente sabe que muitas vezes algumas pessoas pedem para que priorize ali o seu barreiro na sua propriedade, mas esse ano a prefeitura resolveu dar uma atenção para esses grandes reservatórios, a exemplo ali do Amaro, que foi construída essa barragem, a exemplo do que foi feito ano passado lá no assentamento 13 de maio, ali na Farinha, né, que também foi transformado em açude, em uma barragem para dar suporte hídrico para toda aquela comunidade ali. Então, é importante se pensar nisso a longo prazo, né? A gente passa um período difícil de estiagem, mas creio em Deus que logo mais isso possa ser solucionado com as chuvas que há de vir. E o Biratã, no próximo dia 3 de maio, que é no sábado, né? A prefeita Eliane estará em praça pública, lá na Florida Pequeno, fazendo a divulgação da programação oficial do Arraial do Cariri. A expectativa é muito grande aí, né? Esse dia é o aniversário da Eliane, né? E estará anunciando as atrações do Arraial do Cariri na edição de 2025, que promete aí vir ainda melhor, né? Com uma programação vasta, nomes de peso da música, e a gente convida toda a população para participar desse evento, que com certeza já vai marcar o início de todo o Arraial do Cariri, né? Sem falar também que terá uma programação além do Arraial em si, que acontece ali entre São João e São Pedro, mas também tem uma programação para os bairros, para a zona rural, né? Para as comunidades rurais. São as prévias, né? Ainda mais, exatamente, mais forte e maior do que foi nos anos anteriores. Então, provavelmente a gente pretende sacudir a cidade do ponto de vista junino, e porque isso é bom para todos, é bom para a economia local, né? Acho que é a época exatamente de aquecer a economia diante da quantidade de turistas que nós recebemos de todo o Brasil e pela nossa proximidade com Campina Grande. Então vamos, com certeza, divulgar ao máximo a nossa festa para que a gente possa ter mais uma vez um recorde de público. Sérgio, a gente tem mais uma pergunta aqui. A preocupação também da gestão é com mobilidade urbana. A gente vê hoje que Pocinho está quase, acredito, mais de 80%, né, das ruas pavimentadas em paralelepípedo e 70% em asfalto. É um trabalho que começou desde o primeiro mês que a prefeita Eliane assumiu lá em 2021, né? Biratã, é um trabalho que não para, né? Se você está no Jardim Etelvina, né, Cajepa, Compel, são obras que estão sendo tocadas. Quando finalizar, porque ali Cajepa e Bela Vista foi um contrato só, então assim que a construtora terminar, concluir a Cajepa, vai descer para concluir Bela Vista. Então aqueles bairros ali já ficaram 100% pavimentados. Ontem, inclusive, eu passava ali pegando, eu estava vindo de Puxinanã, né? Passei por Pedra Redonda
e pegar ali Cajepa e seguir, descendo, que passa por trás da Bela Vista, saindo na Vila Maia. Não sei se você já teve a oportunidade. Já sim, já sim. Já está 100% pavimentado. Está asfaltado, inclusive, né? Inclusive é um acesso alternativo para quem, em algum momento de interdição, agora mesmo, né, o parque eólico que está passando, né, com material, as hélices e tal, passam de maneira lenta, interditam as vias, e é um trecho que está muito movimentado. Eu mesmo encontrei vários carros e motos, e é uma alternativa para quem, inclusive, quer ali desviar da Apolinário Costa, que tem um trânsito extremamente intenso, né? Então, pensando nisso, na mobilidade, foi pavimentada aquela parte ali, saindo na Isa Souto, salvo engano, que liga até a Vila Maia, que é a Valentim Porto, professor Valentim Porto. Então, do quesito de mobilidade, né, temos uma nova rua aberta, né, que interliga o centro, que pega a parte do colégio, teatro, hospital com a Vila Maia, né, que é a rua Maria das Neves Cabral Guindim, que era uma rua sem saída, hoje está asfaltada, ligando a Vila Maia, sai bem em frente ao colégio. A expectativa é que esse ano ainda se abra aquela outra rua, né, a gente vai começar a dialogar, a prefeita já sinalizou. Interligando, interligando ali a Vila Maia com o João Coutinho, né? Isso, que é aquele trecho ali que você entra ali em Lindolfo, né? Na serralharia de Lindolfo, é uma rua também sem saída, é no centro, ainda está sem pavimentação. O compromisso da prefeita, ela não quer que seja colocada uma pedra de calçamento antes de fazer o esgoto. Então, essa rua, os moradores estão aguardando e chegará a vez deles, já vai entrar na topografia desse próximo contrato que vamos licitar, mas vamos dialogar com os proprietários, né, para que são proprietários que saem na rua professor João Rodrigues, que é Vila Maia, para que a gente tenha mais um acesso aberto, né, ou seja, dando mais mobilidade ainda, diminuindo o fluxo da Ananias Costa ali, né, que sai na lateral ali de Melo, de Coxinha. E esse é o foco da prefeita Eliane, é de que até o final de 2026 a gente consiga, né, atingir 100% de pavimentação em toda a cidade e expandir para a zona rural, né? Como você viu, você deve ter passado nesse trecho ali de Tanques e Raposa, já alguns trechos pavimentados, principalmente nos trechos onde há casas. Um outro trecho lá em cima, que é o acesso que dá à Serra da Raposa, onde também está sendo construído o Mirante, que vai ser um ponto turístico exuberante, né? Vamos vender essa imagem para que a gente possa atrair mais gente, mais turistas para a cidade, para Pocinhos. Mas a intenção da prefeita é de expandir exatamente essa pavimentação também para essas comunidades rurais, onde há concentração, vilas, né, mais populosas. Sérgio, eu queria te agradecer por essa participação e depois você agenda com a prefeita para mês de maio, antes, né? Ou pode ser o pós, né? Lançamento, né, do Arraial do Cariri, a programação e trazer ela aqui ao vivo, tá certo? Sim, vamos agendar com ela. Ou antes ou depois, já para comentar a programação que será oficialmente. É importante depois, né? Que lançar, né? É importante depois, né? Isso. Então, o Gratão, agradeço pelo espaço de sempre, né? Pela sua contribuição em estar informando a nossa população, né, e trazendo o que é de bom que tem acontecido no nosso município. É um trabalho incansável, mas compensador, porque a gente vê exatamente que está deixando os frutos, né, reestruturando a nossa cidade, aquecendo a economia com tantas obras, né, e isso é gratificante e nos inspira a todos os dias trabalharmos para a gente oferecer um serviço melhor. A todos um abraço, um bom resto de feriado e fiquem todos com Deus até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, né? Sérgio Ricardo, secretário de administração lá do município de Pocinhos, gestão prefeito Eliane Galdino e vice-prefeito Sóstenes Murilo, também, claro, gestão que tem um apoio aí do deputado federal Murilo Galdino, deputado estadual Adriano Galdino. Hoje é um dia atípico, né? Demais, um dia que a gente sente, até no meu falar, não falar do Sérgio, né? O Capinha, a fala embargada por conta do momento que estamos vivendo desde cedo, com a notícia da morte do Papa Francisco, e também por ser um feriado assim também do nosso Tiradentes, né?
o símbolo da Inconfidência Mineira, um personagem histórico que foi dentista militar e defensor da República durante o Brasil Colônia. Hoje era feriado nacional, mas acima de ser o feriado Tiradentes, o mundo foi pego de surpresa com o falecimento. Hoje, nas primeiras horas, né, de Brasília, a notícia chegou para os brasileiros e a gente vai daqui a pouco trazer mais detalhes sobre a repercussão e também sobre a causa-morte oficial já liberada pelo próprio Vaticano. 5h15. São 17h15, João Capinha. Eu estava vendo aqui na rede social, né, uma foto de Dom Ducênio, um encontro com o Papa Francisco, um momento inesquecível que permanecerá na memória do nosso bispo diocesano Dom Ducênio. Ele recebendo aqui os cumprimentos, né, do Papa Francisco. É evidente que Dom Ducênio, por isso que ele se emocionou muito hoje, e a gente já que falou na missa, né, que terá hoje à noite, também pela morte do Papa, né, Francisco, a entrevista com Dom Ducênio, que ele concedeu exclusiva, né, porque teve uma entrevista coletiva, mas ele conversou com o Márcio Rangel, do blog Márcio Rangel, e eu trouxe essa entrevista para pedir autorização, né, a Márcio Rangel, para a gente trazer aqui para o programa, para depois a gente trazer mais informações sobre, né, a repercussão, sobre a causa-morte do Santo Padre, o Papa Francisco. João Capim, vamos à entrevista aí? Neste momento, realmente nós estamos órfãos, não é? O nosso líder, o nosso pastor. E agora rezar. Rezar pedindo a Deus que mande um Papa que possa levar adiante a missão do Papa Francisco. E, ao mesmo tempo, convidar a todos para hoje à noite, se Deus quiser, às 19h30, uma missa pela alma do Santo Padre. Todos estão convidados em nossa catedral, às 19h30. Bispo, a coincidência, Deus quis que o Papa fizesse a sua última aparição num momento tão simbólico, tão importante para a Igreja, que foi o domingo de Páscoa. E aí, nesta segunda-feira, todos nós nos surpreendemos nessa madrugada com a partida do Santo Padre. Exatamente. Parece até, você foi muito bem nas suas palavras, que ele estava se despedindo, não é? Porque na quinta-feira teve aquela oportunidade de se encontrar com o povo de Deus. E é como se, eu interpreto uma despedida. De modo que nós, homens e mulheres que temos fé em Deus, fé na ressurreição, porque é um período, inclusive, que ele parte para a eternidade, dentro da oitava da Páscoa, né, meditando exatamente a paixão que meditamos, morte, mais a ressurreição de nosso Senhor. Então, Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Então, nós temos a certeza da vida eterna e que o Papa está com Deus. Então, agora resta-nos rezar por Ele e também pedir a Deus, da agora em diante, nas nossas orações, um outro que venha para assumir o seu lugar e possa dar continuidade à sua grande e bonita missão. Papa Francisco coordenou, liderou a Igreja Católica no mundo por 12 anos. Qual é a análise, a avaliação que o senhor faz desse período de Francisco no Pontífice? Olha, eu sempre costumo dizer, e vejo assim como um homem de fé, que são os papas certos para as horas certas. Por exemplo, eu digo assim com o Papa Bento. O Papa Bento foi um papa na hora certa da Igreja para enfrentar tantos problemas que enfrentou com muita maestria. E o Papa Francisco também. Você veja que uma das coisas que o Papa Francisco incansavelmente estava sempre ali pontuando era a paz no mundo. Como ele teve uma voz forte, ao ponto de dizer até que já estava existindo uma terceira guerra, embora pontuadas em momentos diferentes, em lugares diferentes, melhor falando. E aquele homem preocupado com o pobre, aquele homem preocupado que chegou até chorar em determinado momento com os migrantes, né?
pessoas que vêm de tantos países, como nós vemos as migrações de um modo geral, sobretudo vindo da África para a Europa. Então era um homem muito sensível à causa existencial. Era um homem que dizia que era preciso evangelizar as periferias. Quando ele dizia evangelizar as periferias, ele queria dizer que ninguém pode ficar de fora, não é? Porque quando ele fala as periferias, ele não está se referindo apenas aos grandes cinturões das grandes cidades, as periferias da cidade, os pobres, mas as periferias existenciais também que se encontram nos grandes condomínios, nos grandes prédios, que é preciso evangelizar a todos. Então era um homem preocupado com a evangelização, com a causa social. Era um homem certo para o momento certo que nós estamos vivendo na humanidade. Para a gente explicar, claro, de uma forma muito simplória, até para a comunidade em geral entender, o que é que acontece agora? Existe um período, né? Obviamente vai ter todo o processo do sepultamento, do Papa, mas o que é que acontece nos próximos dias? Que ritual é esse? O conclave deve acontecer quando? A nossa igreja ela tem a sua liturgia própria e o ritual deve ser seguido, né? Vem as exéquias do Santo Padre, o sepultamento. Depois disso tudo vem a convocação para o conclave. Há um cardeal responsável por isso e aí começa o conclave, que ninguém sabe quantos dias pode durar, pode ser de 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias. O último foi bem curto, né? 2 dias. Foi bem curto, né? Então, a verdade é que nós não pensamos apenas com o coração de homem, mas devemos pensar sempre com a ação de Deus. É o Espírito Santo que vai escolher o próximo Papa. Nós, os homens, os cardeais ali, são os representantes, aqueles que agem através da ação do Espírito Santo. Aí, portanto, Dom Dulcênio, né, muito emocionado. A gente lembra que tem essa missa com transmissão da Rádio Caturité às 19h30, hoje com Dom Dulcênio, e lá no Sagrado também, né, todas as paróquias hoje têm celebrações em homenagem, né, claro, pela alma do Papa Francisco. A do Sagrado será às 19h, 18h30 tem o texto dos homens, e 19 horas a missa, 8ª da Páscoa, e também pela morte do Papa Francisco. Cabe muita gente pergunta, por que 21 de abril é feriado nacional e quem foi Tiradentes? Essa juventude, tem muita meninada que não sabe não, viu? Nosso programa também é informação, é história. A data marca a execução de Tiradentes, símbolo da Inconfidência Mineira e personagem histórico que foi dentista, militar e defensor da República durante o Brasil colônia. Então, todo dia 21 de abril vamos lembrar de Tiradentes e do Papa Francisco, né? Esta segunda-feira, 21, marca o último dia do super feriado de 2025, que uniu a Semana Santa com o dia de Tiradentes. Mas, afinal, por que o dia 21 de abril é feriado no Brasil e quem foi homenageado pela data? O feriado lembra a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, executado em 1792 por participar da Inconfidência Mineira. Considerado traidor à época, ele foi enforcado, esquartejado pela coroa portuguesa. Hoje, Tiradentes é reconhecido como herói nacional e patrono cívico do Brasil. A data se tornou feriado nacional em 1965, durante o governo de Castelo Branco, na ditadura militar, quando foi sancionada a Lei 4.897. Portanto, por isso que hoje é feriado nacional, data da Inconfidência Mineira, em homenagem a Tiradentes. Vamos agora, JP, trazer o coronel Hilton Guimarães, né, dentro desse nosso espaço que a gente... Um abraço para Gabriel Diniz, né? Está ouvindo nosso programa lá em Pocinho hoje, feriado, e Gabriel fica em casa, que eu tenho algumas participações, a gente tinha também hoje muita informação também sobre o Papa Francisco, né, o falecimento dele, mas agora vamos trazer no quadro com o coronel e professor Hilton Guimarães o tema A Violência com Rosto de Criança. Escutem. Boa tarde, Oberatã Cirne. Boa tarde, Gabriel Diniz, João Capim e todos os ouvintes do programa Caturité nos municípios.
Hoje trataremos como tema a violência com rosto de criança. A violência se utiliza de muitos artifícios e roupagens para camuflar sua face e assim passar imperceptível aos olhos da grande maioria. Ora chama-se de violência dourada, ora de cifra negra da violência. Tudo isso é nomenclatura dada pelos estudiosos da violência para explicar o modus operandi de cada uma delas e as formas como elas se apresentam na sociedade na qual convivemos todos. Essas são denominações doutrinárias e acadêmicas para realidades nada acadêmicas. Muito pelo contrário, realidade que atemoriza e aterroriza a vida das pessoas. Realidade de desrespeito às leis, de ferimento às normas, de agressão à integridade física e moral das pessoas, de práticas de condutas delituosas as mais cruéis possíveis. A violência que vem com a roupagem da agressividade física e do sangue, esta é facilmente identificável e combatida, mesmo que de forma acanhada e restrita. Ela choca, ela escandaliza, por isso a sociedade se espanta, se encolhe, grita, denuncia, às vezes, e de certa forma se rebela. Há, porém, outras formas de violência que são um tanto obscuras e camufladas aos olhos menos atentos. Dessas várias formas disfarçadas de violência, destaco agora a violência disfarçada em rostos de crianças. São crianças que vivem nas ruas, driblando carros em velocidade na busca de algumas moedas. Crianças que não têm o direito de terem seus próprios carrinhos de brinquedo em um lugar onde possam brincar seguras. Crianças que antes de aprender a ler e a escrever, já manejam seus marabales nos cruzamentos, brincando com o fogo para conquistar os motoristas e passageiros. Essas são também formas de violência que agridem uma sociedade que se diz politizada e em franco desenvolvimento. Quantas crianças ainda de tenra idade que são utilizadas pelos próprios pais para servirem de instrumento de dó e piedade dos transeuntes quando dos pedidos de esmola. Muitas sendo maltratadas para chorarem e sofrerem, causando mais dó aos que as ouvem chorarem. Crianças que crescem naquela vidinha sem a oportunidade de terem uma chance de crescerem em busca de um espaço ao sol. Isso também é violência. A exploração do trabalho infantil no campo e na cidade, nas atividades clandestinas e nos próprios lares, quando os tem, violenta não só as crianças que são vítimas, mas também a sociedade que se omite e é condescendente. Quantas crianças já nascem desiludidas da vida e que não desenvolvem a esperança de conhecer o lado bom que a vida tem? E desde cedo tem as ruas como lar, as drogas como alimento, o desprezo como acalento. As praças nos mostram esta realidade. Crianças de todas as idades, esqueléticas, anêmicas, desfiguradas pela cola que cheiram com tanta profundidade, pela maconha que lhe substitui o pão, pelo crack que lhe aprisiona, massacra e a destrói. O mundo apresenta-se diante de si como um monstro devorador. Cada pessoa que cruza o seu caminho parece-lhe um carrasco que lhe conduz ao patíbulo. Nada lhe transmite segurança. Nada lhe transmite paz. Nada lhe transmite conforto, acalento e acolhida. Tem medo de tudo e de todos. Só lhe resta fugir desta realidade. Só lhe cabe acuar-se ante as enormes garras do mundo que se armam para devorar tão indefesas criaturinhas. Diante das agressões do mundo, da falta de um lar, da ausência de carinho e amor,
de escola, de alimento, de esporte, de vida de criança, da dor, da doença, da fome, das ofertas de drogas, da exploração de seus frágeis corpos, de quem se valer? A quem recorrer? Por quem gritar? Tem que se defender sozinhas. Mas como se defender? Com que instrumentos? Com que força? Logo descobrem que não pode viver só apanhando. Reagem. É o instinto de defesa que é intrínseco do animal e se defende como pode. Ataca, vira bicho, agride, rouba e acaba matando. O caminho já não tem mais volta. E assim vai crescendo numa luta insana e cruel entre um mundo virtual que vê nos meios de comunicação e o seu mundinho real, carcomido, deformado e extremamente desigual e desumano. Nessa luta desproporcional entre aquela indefesa criança e o mundo que se lhe apresenta como um monstro devorador, a criança ou será devorada ou devorará outros semelhantes em busca de espaço para sobreviver. Assim vai se metamorfoseando em monstro, um monstro que a sociedade criou. Ora, criou conscientemente, ora criou pela sua missão. Outro dia, ao sair de uma reunião na casa da criança Dr. João Moura, por volta de 22 horas, ia passando um cidadão conduzindo um carrinho de som para vender CD e DVD, e um pouco atrás uma criança, aparentando 8 ou 9 anos de idade, acompanhava com passos lentos e visivelmente demonstrando sono e cansaço. Nesse momento, alguém faz a seguinte observação, num misto de denúncia e indignação. Vejam, uma hora dessas, o pai ainda está trabalhando e seu filho, ainda uma criancinha, acompanhando-o. Mais adiante, indo pela rua Almeida Barreto, quando chegava próximo ao sinal do cruzamento com a Avenida Pedro I, à minha frente ia uma carroça de burro com uma carga de material tipo reciclável tão alta e desproporcional com o tamanho da carroça que não dava para ver o animal que ia puxando-a. Atrás ia uma criança de uns 8 ou 9 anos empurrando a carroça, como que para diminuir o peso para o animal. E imaginei o peso que ia naquela carroça e no esforço que a criança fazia para empurrar e ao mesmo tempo conseguir, com seu pequeno passo, acompanhar a carroça sem dela se soltar. O sinal abriu. Dei partida no veículo e ultrapassei a carroça. Ao olhar, percebi que o animal que puxava a carroça não era o animal, era a mãe da criança. Já eram quase 22h30. Aquela criança deveria estar dormindo, mas lá estava ela, trabalhando e sendo vítima da desigualdade social, vítima da violência social, a violência que agride a criança e que se reveste com o rosto de criança. É preciso abrirmos olhos para essa realidade de crianças órfãs de pais vivos, crianças rejeitadas dentro de casa, violentadas, indefesas e invisíveis no lar, na escola e na sociedade em que vive. Costuma-se afirmar que o futuro é das crianças, que as crianças são o futuro do país. De quais crianças estão se referindo? Que futuro está reservado a essas crianças? É no momento presente que alguma coisa de concreto deve ser feita pela criança para que amanhã não venha a sociedade taxá-la de fora da lei, de marginal, de facínora. Está em nossas mãos a responsabilidade para diminuir a violência que se reveste com o rosto de criança. Boa semana a todos. Obrigado, Coronel Hilton Guimarães. João, vamos para o comercial. Na volta tem mais informações sobre o falecimento do Papa Francisco e também, hoje ainda, ele, vereador Nelson Anacleto. Para transformar seu vinil ou sua fita cassete em CD,
Gravação Estúdio. Para transformar sua fita VHS em DVD. Gravação Estúdio. Jingles, vinhetas e spots comerciais. Gravação Estúdio. Qualidade em áudio tem essa marca. Rua Alexandrino Cavalcante, 116, Loja 2. Fones 83-8820-8090 ou 9999-8718. 5h34. Rádio Caturité. Potência máxima. Anuncie em toda a nossa programação comercial. 3341-3613. 3341-3613. A Igreja Católica anunciou com pesar na manhã desta segunda-feira, 21 de abril de 2025, a morte do Papa Francisco, e a nossa Diocese de Campina Grande, unida ao Vaticano, manifesta sua confiança na misericórdia de Deus para que o Santo Padre seja acolhido na eternidade. Ao mesmo tempo, convida a todos os fiéis para se unirem em oração por este momento da nossa Igreja. Que a luz do Cristo ressuscitado que celebramos nesta oitava Pascal ilumine a todos nós neste momento. OVS, Obra das Vocações Sacerdotais da Diocese de Campina Grande, tem ajudado a formar os novos padres e tem sido de fundamental importância para a manutenção do seminário diocesano. Somos imensamente gratos a cada um que colabora com suas orações e contribuições mensais. E nesse ano de 2025, renovamos o nosso compromisso de seguirmos juntos, cuidando do futuro da nossa Igreja. Você já parou para pensar que é na nossa família que encontramos a base para superar os desafios da vida? Por isso, a Nativille assina os seus produtos com a frase: da nossa família para a sua. A missão da família Nativille é inspirar as pessoas a se conectarem cada vez mais com seu núcleo familiar. E sabemos onde acontece esse encontro: na mesa, no momento da alimentação. Seja no café, no lanche ou no jantar, leve para sua mesa a qualidade Nativille. Bebidas lácteas, queijos, requeijão e manteigas. A Nativille está presente nos melhores supermercados, atacados e delicatessens. Nativille, da nossa família para a sua. Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Bona Brasa Restaurante, self-service sem balança. Trabalhamos com delivery pelo WhatsApp. Faça seu pedido. 3322-4777. De segunda a sábado. Rua Teodósio de Oliveira Ledo, 121. Boninas, Centro, Campina Grande. Administração, Célio e Família. A Diocese de Campina Grande segue com a sua missão evangelizadora e renova a sua gratidão a você dizimista, que na sua paróquia ou comunidade faz a sua partilha devolvendo o seu dízimo. Saiba que com ele você contribui com a dimensão missionária, religiosa, eclesial e caritativa. Se você ainda não é dizimista, procure a sua paróquia e torne-se parte da missão da Igreja. 5h39. A gente ainda tem algumas informações sobre, a morte do Papa Francisco. E o Vaticano trouxe, João Capim, a notícia oficial da causa da morte. Nota de falecimento de Sua Santidade Francisco. Certifico que Sua Santidade Francisco, Jorge Mário Bergoglio,
nascido em Buenos Aires, na Argentina, em 17 de dezembro de 1936, portanto tinha 88 anos, residente na cidade do Vaticano, cidadão do Vaticano, faleceu às 7h35 da manhã do dia 21 de abril, em seu apartamento, na Domus Santa Marta, cidade do Vaticano. Causa mortes: AVC cerebral, coma, colapso cardiocirculatório irreversível. Era acometido por episódio prévio de insuficiência respiratória aguda em pneumonia multimicobriana bilateral, bronquiectásias múltiplas, pressão alta e diabetes tipo 2. A morte foi determinada por resultado eletrocardiográfico. Declaro que as causas da morte, segundo meu conhecimento e consciência, são as acima indicadas. O diretor do Departamento de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, professora Andrea Arcangeli, Cidade do Vaticano, 21 de abril de 2025. Portanto, não cabem muitas, enfermidades acometidas pelo Papa Francisco ao longo dos anos. Infelizmente, hoje, pela manhã, essa notícia triste. Mas ontem ele se despediu da humanidade. Ontem, no domingo de Páscoa, no dia da ressurreição de Jesus Cristo, ele esteve na Praça São Pedro. Como disse o Dom Dulcênio, foi uma despedida. Teve muitos momentos marcantes, que eu lembro do Papa Francisco. Um deles foi na pandemia, quando ele rezou sozinho, chovendo lá na praça, sozinho, solitário. Aquela imagem é muito forte, eu tenho aquele vídeo guardado até hoje. Foi muito divulgado hoje também aquele momento da pandemia, quando ele vai para a Praça São Pedro sozinho, reza por todas as vítimas, pela cura, na chuva, caminhando sozinho. São imagens que vão ficar sempre na nossa memória. O Santo Papa Francisco. Ainda outras informações que ao longo do dia foram todas divulgadas, A gente já trouxe a entrevista com o Dom Dulcênio, mas temos aqui bem rapidinho a nota da Diocese: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Com o coração entristecido, recebo e comunico ao povo de Deus da Diocese de Campina Grande a notícia do falecimento do Santo Papa, o Padre Papa Francisco, ocorrido nesta segunda-feira da 8ª de Páscoa, 21 de abril de 2025. A Igreja se vê hoje como que órfã daquele que exerceu com excelência a paternidade espiritual confiada a Pedro. O Papa Francisco foi para todos nós verdadeiro sinal do bom pastor, homem de Deus, de integridade visível, que exalava o cheiro das ovelhas pelo seu incansável empenho de proximidade com os mais pobres, com os que sofrem, com os que vivem às margens. Seu pontificado foi marcado por uma atuação dedicada e fiel, profundamente pastoral, voltada para uma igreja em saída missionária e aberta à escuta. Um Papa que não se guardou para si, mas se doou inteiramente até o fim, sem recuar, sendo instrumento de paz, de misericórdia e de renovação eclesial. Como bispo da igreja particular, uno-me ao meu clero, aos religiosos e religiosas, aos fiéis e leigos e leigas, e também a tantos irmãos de outras confissões religiosas que souberam reconhecer no Papa Francisco a grandeza de um homem que tocou o mundo com sua simplicidade e autoridade espiritual. Convido todo o povo de Deus a participar da Santa Missa em sufrágio pela alma do Papa Francisco, que presidirei na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, hoje, segunda-feira, dia 21 de abril, às 19h30. Rezemos com confiança que o Senhor ressuscitado, a quem Francisco serviu com tanto amor, o acolhe agora entre os bem-aventurados pastores no céu. Essa foi a nota do nosso bispo, Dom Dulcênio, logo após
né, oficialmente comunicado a morte do Papa Francisco. E agora, João Capim, a gente vai para a última parte do programa. A gente tem a participação aí do vereador Nelson Anacleto, direto de Lagoa Seca. Boa tarde, Nelson. Sim, boa tarde, João Capim. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Catuité nos Municípios. Participando do programa, o Biratã, nesta segunda-feira, dia 21 de abril, dia feriado a Tiradentes, né? Esse grande brasileiro, patriota brasileiro, né? Que deu sua vida em defesa de nossa pátria, né? E a gente, com certeza, homenageia. E gostaria de participar do programa hoje, desejando aí, né, uma feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes, especialmente aquelas pessoas que nos assistem aqui em Lagoa Seca. Uma feliz Páscoa, que todos tenham tido uma Semana Santa realmente maravilhosa, de muita reflexão, de muita paz com Deus, de muita reconciliação, né? E uma Páscoa que nos prepara a cada dia, né, para a nossa vida, o nosso cotidiano, né, cristão, né, como viventes, como seres humanos, né, principalmente como pessoas que fomos criados, né, como cristãos para cumprir a nossa missão aqui na Terra. E a gente gostaria, né, de iniciar essa participação nossa hoje, o Biratã, exatamente comentando, né, desse dia, né, dessa segunda-feira, que começa, né, pegando todos nós de surpresa, né, a gente, né, que é cristão, católico, independentemente, né, de quem seja católico, né, mas que seja cristão de uma forma geral, acredito que todos, né, reconhecem, né, o legado, o que se representa, né, o Papa Francisco nesse mundo em que nós vivemos, né? Portanto, fomos surpreendidos, né? Um momento de tristeza também para nós, né? Com a morte do Papa Francisco, esse Papa que realmente nos encantou o mundo todo, né? E nos encanta, né, com o seu compromisso com a vida, né, com a humildade, com a simplicidade, né, essa grande pessoa, né, que lidera a nossa Igreja Católica, né, e que está dentro, né, do contexto de uma realidade que nós vivemos, né, e é assim que ele tratava a questão ambiental, que tratava a questão aí, né, dos conflitos, né, mundiais, né, clamando paz, clamando justiça, uma pessoa que tinha um carisma, né, e, sobretudo, um compromisso, né, e seguia de forma fiel o Evangelho, né, à medida que ele colocava como prioridade os mais pequenos, os mais pobres, os mais desfavorecidos. Portanto, uma grande figura humana, né, um grande líder religioso, e os nossos sentimentos, né, mas, ao mesmo tempo, a alegria de saber de que uma pessoa que nos deixa muitos exemplos, né, principalmente como cristão. Bom, mas eu queria participar do programa, Biratã, né, dizendo, informando, né, de que amanhã nós vamos ter audiência, sessão na nossa Câmara Municipal, né? Nós temos aí muitas ações, aí, muitos projetos de lei, muitos requerimentos, inclusive da nossa autoria, para amanhã ser tratado, discutido, debatido e ser colocado em votação. Semana passada tivemos 2 projetos de lei de nossa autoria, né? Um que dialoga com o Poder Executivo, que foi aprovado, né, para que no fechamento de repartições de escolas na zona rural, por falta de número legal de estudantes ou de alunos, aquele prédio ele possa ser utilizado para posto de saúde, ou para uma outra atividade cultural, uma escola de teatro, né, de cultura, enfim, tenha uma finalidade desejável, né, para a comunidade.
Tivemos também outro projeto que nominou várias ruas na Xano Marinho, aquelas ruas que homenageou várias pessoas lá, né? Ruas que depois do advento aí da água que chegou na Xano Marinho, né, que transformou aquela comunidade, precisa para exatamente poder chegar aos recibos, né, ter uma legalidade junto, não só com a CAGEPA, com as instituições e com a população de forma geral. Muito importante, e a gente fica feliz, né, de saber de que foram momentos assim muito importantes, né, porque a gente homenageia aquelas pessoas que tiveram um papel importante na Xano Marinho. A exemplo de dona Margarida lá, né, quem é que não lembra ela, né, a exemplo de tantas outras pessoas que nós o homenageamos de forma merecida, acolhendo, inclusive, sugestões da comunidade. E amanhã a gente tem 2 projetos de lei também que está em tramitação há várias semanas, né? Para a gente vai ser uma alegria muito grande a gente nominar ou homenagear Dr. Walter da Emater, quem é que não lembra, em Lagoa Seca, na zona rural do nosso município, principalmente, também na cidade, uma pessoa que teve uma vida extremamente dedicada, né, ao serviço público e ao bom serviço público, no trabalho da Emater, mas também aqui no trabalho pastoral da paróquia, um focolarino, uma pessoa que, né, nos alegrava muito com o seu exemplo. E a gente amanhã vai estar homenageando ele, né, com um projeto de lei de nossa autoria que dá nome ao mercado público municipal do produtor, né, chamando de mercado público do produtor Dr. Walter Oliveira, Walter da Emater. E uma outra pessoa que nós estaremos homenageando em um projeto de lei é Jardilene Goretti, né? Quem é que não lembra? Jardilene, aqui de Lagoa Seca, né? Cunhada de Assis Costa, irmã de Jussara, uma pessoa que teve uma passagem aqui também brilhante no seu serviço público, né? Trabalhou no CAPES como psicóloga, né? Desempenhou uma grande função de servidora pública, né? De liderança, né? Dentro da sua atividade pública, e prestou bom serviço e atendendo pedidos, né? Inclusive de familiares. Nós estaremos homenageando com o nome do CAPES, né? Ficará CAPES Maria Goretti, um nome assim importante, né? Jardilene Goretti. E amanhã a gente terá esse projeto, com certeza, discutido e aprovado, além de alguns outros requerimentos. Mas dizer, Ubiratã, que a semana passada nós tivemos Esperança, tive a satisfação de, na última quinta-feira, participar de uma audiência pública na Câmara Municipal de Esperança, discutindo, né, a questão do Garantia Safra, os limites e dificuldades na questão de muitas vezes transformar o Garantia Safra, né, numa realidade no município. A seca acontece, digamos, em Lagoa Seca, acontece em Massaranduba, em outros municípios, né, e muitas vezes os laudos que são dados, né, principalmente por Inmetro e outras instituições de fora, não contemplam essa realidade. E foi muito importante a nossa participação lá. Amanhã devo estar apresentando um requerimento, solicitando uma audiência pública, também para realizar aqui em Lagoa Seca. Também, em breve, uma audiência pública regional para dialogar com deputados federais e senadores, no sentido da gente poder melhorar a normativa do programa Garantia Safra, para ele ser mais preciso, mais real. A gente não aceita, né, a forma do laudo que está sendo feito, que penaliza agricultores que, na verdade, nos municípios existe seca. Nós sabemos que é um seguro, mas tem que ser um seguro que realmente corresponda, né, na sua aplicabilidade, né, com a realidade. Tem muitas queixas nesse sentido. E estaremos tratando isso. Como também nós estaremos, né, tratando de outros assuntos de interesse da nossa comunidade. Mas dizer de que também, amanhã, dia 22, terei a satisfação de estar presente na Secretaria de Agricultura, do Amigos na Natureza, um evento importante, né, que tem como base jurídica uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores, e o trabalho
que a Secretaria de Agricultura do município se propõe a realizar nos próximos períodos aí, nos próximos semanas, nos próximos meses, na questão ambiental em Lagoa Seca. Desde já parabenizo o secretário Fabiano. Na quarta-feira, nós teremos uma reunião importante, que é o CIM municipal, Centro de Inspeção Municipal. Convidamos todos e todas, né, que têm interesse em discutir o CIM municipal, o Centro de Inspeção Municipal, para se fazer presente, né? É muito importante, a gente vai fazer o debate da importância da criação do Centro de Inspeção Municipal em Lagoa Seca. Convidamos os comerciantes, aquelas pessoas que trabalham com derivado de leite, com carne, beneficiamentos, apareça na Câmara, 9 horas da manhã, o Poder Público vai vir pessoas representando, inclusive, o Estado, né, para que a gente possa fazer esse debate, né, desse evento importante. Eu estarei participando. E por último, dizer que dia 24, que é na próxima quinta-feira, teremos uma reunião de sindicatos no INSS para discutir a questão previdenciária. Estarei presente também. Portanto, são essas atividades que nós temos no nosso mandato. Um abraço e que Deus possa nos abençoar, Ubiratã. Aí com o Nelson, né, que também falou sobre esse dia tão triste para todos nós, a morte do Papa Francisco. Encerramos o Caturité no município de hoje, segunda-feira, feriado, né, dia da Inconfidência Mineira, um luto no mundo. Nosso programa foi um pouco mais leve, né, também. E convidando você para amanhã, 4h30 da tarde, o Biratã Cirne, Gabriel Denis, João Capim, com mais um Caturité nos municípios, o porta-voz das comunidades, com as notícias da sua cidade. Que Deus nos abençoe, nos proteja e até amanhã, se Deus assim nos permitir.